Olá, bem-vindos ao meu canal, sou Jonas Pinho e hoje você estará assistindo mais um vídeo da série Afinal, o que é? Capítulo 7, versículo de número 11, que diz assim: Vós, porém, dizeis, se um homem disser ao seu pai e à sua mãe, aquilo que poderia aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Afinal, o que é corbã? Para entendermos essa palavra, vamos analisar o versículo 1 do capítulo 7, quando o texto diz que os religiosos saíram de Jerusalém e foram procurar Jesus. E quando eles encontram com Jesus, eles observam uma coisa interessante, que os discípulos se alimentavam e não lavavam as mãos. Aquilo foi uma afronta para os religiosos. Por quê? Porque eles conservavam a tradição dos antigos, que dizia que para se alimentar, eles tinham que lavar as mãos várias vezes. Inclusive, quando vinham do mercado, eles lavavam os copos, os pratos, os jarros, os vasos e até mesmo a cama. Isso mesmo, a cama. E agora eles vão interpelar Jesus por causa dessa situação e perguntam ao mestre dizendo: Senhor, por que os teus discípulos não conservam a tradição dos antigos e eles comem sem lavar as mãos? Quando eles perguntaram isso para Jesus, Jesus simplesmente vai usar um texto do profeta Isaías, no capítulo 29, verso 13, que diz assim: Bem profetizou o profeta Isaías acerca de vós. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, invalidando o mandamento de Deus e elevando a tradição dos homens. Por que Jesus usou esse texto do profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13? Na verdade, essa discussão toda era por causa da tradição. Porque os religiosos, eles elevavam a tradição dos homens acima da lei do Senhor. Aí Jesus agora vai usar o quinto mandamento para ensinar uma lição preciosa para esses religiosos. O quinto mandamento da lei de Moisés era: honrai pai e mãe. Então, quando Jesus, no verso 11, ele diz assim: Vós, porém, dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, isso é corbã. Isto quer dizer oferta ao Senhor. O que significa corbã? Primeiro, a palavra corbã significa oblação, sacrifício, oferta, literalmente aquilo que era levado para junto do altar, ou seja, era uma oferta que era levado para o templo. Aquela oferta era chamada de corbã no hebraico. Só que havia alguns religiosos que queriam se isentar desse quinto mandamento, porque eles precisavam obedecer os mandamentos de Deus, e um dos principais era honrar o pai e a mãe, não somente na guarda, mas em todos os aspectos da sua vida. Honrar o pai e a mãe, como guardá-los, como protegê-los, como honrar como oferta, sustentar com as suas propriedades. E isso incluía, dentro deste mandamento, todas essas responsabilidades. Só que quando eles queriam se isentar dessa responsabilidade, eles diriam aos seus pais: pai, mãe, essa oferta, essa propriedade, ela é corbã, ou seja, ela foi dedicada ao templo. Ela precisa ser levada para o templo. Então, automaticamente, eles se isentavam dessa responsabilidade de honrar o seu pai e a sua mãe simplesmente por uma tradição humana. É por isso que Jesus usa Isaías 29, versículo 13, que esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, eles aparentavam ser uma coisa que eles não eram. Religiosidade. Mas Jesus conhecia o coração daqueles religiosos. E para se isentar dessa responsabilidade do quinto mandamento, eles diriam ou diziam que essa oferta era corbã. Simplesmente para não ajudar os seus pais. E eles se isentavam dessa responsabilidade e usufruíam dessa oferta até na sua morte. Mas para os seus pais, eles não queriam.
Eles diziam que essa oferta era corbã, simplesmente para se isentar de uma responsabilidade do quinto mandamento da lei de Moisés. Amém? Se você gostou, dê o seu like, ative as notificações e se quiser fazer alguma pergunta, faça aqui embaixo e nós estaremos respondendo para você através de vídeos. Amém? Deus abençoe.